Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que Arboleda pode deixar o São Paulo na virada do ano, foi o próprio Arboleda quem causou essa dúvida no torcedor tricolor quando postou uma mensagem de fim de ano. O Arboleda escreveu, abre aspas, não foi o ano que todos nós queríamos, estamos cientes disso. Queremos apenas pedir desculpas aos nossos torcedores por todos os momentos difíceis que passamos, mas tenho certeza de que, no ano que vem, os jogadores que permanecerem no clube darão tudo de si e lutarão para conquistar grandes coisas com esse grande clube, fecha aspas. Muita gente entendeu essa parte final da frase como um anúncio de despedida, como uma preparação para o torcedor, olha, muita gente não vai voltar e eu talvez não volte. Fui consultar a diretoria de São Paulo, que assegurou que não existe nenhum movimento para que o Arboleda saia. Apesar da idade avançada, 34 anos, e da necessidade do São Paulo em baixar custos e a idade média do elenco, não faz parte dos planos da diretoria abrir mão do Arboleda. Até porque ele não tem um valor de mercado muito alto, exatamente por conta dessa idade, contrato até 2027, zagueiro que custa na casa dos R$700 mil por mês, entre salários, direitos de imagem e uma dívida que o Arboleda tinha no mercado e o São Paulo assumiu. Temporada atual de 45 jogos e 4 gols, apesar dessa declaração, no São Paulo a garantia é de que ele fica. E você, na condição de dirigente tricolor, manteria o Arboleda ou abriria a mão do atleta? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Vou começar informando no programa de hoje sobre uma bomba que explodiu pela manhã. Ministério Público Ministério Público de São Paulo pedindo explicações ao São Paulo sobre uma denúncia anônima. Então, como é que funciona essa história? É até legal a gente explicar com bastante calma para que vocês possam entender. Mercado e mais. Uma pessoa que não se identificou foi ao Ministério Público de São Paulo oferecer uma denúncia. A denúncia tratava sobre 4 pilares, de que o São Paulo teve prejuízo no ano passado, de que as vendas de atletas nesse ano foram todas muito ruins, de que havia um conflito de interesses por conta da presença do filho do Júlio Casares na gestão do pai, no São Paulo. Além, qual que era o quarto item? Eram 4 pontos, tá? 4 pilares dessa denúncia. Vou até pegar direitinho para que a gente possa trazer todos os detalhes para vocês. Pois bem, antes de abrir inquérito e oferecer denúncia, ou abrir a investigação, o Ministério Público pediu ao São Paulo que se explicasse. O fato de a denúncia ter sido de forma anônima, dá uma diminuída no poder dessa denúncia. E outra coisa que pegou muito, e é provável que o Ministério Público nem abra investigação, é de que a denúncia não apontava especificamente uma pessoa. Olha, o São Paulo cometeu gestão temerária porque o Júlio Casares fez isso. Era tudo muito aberto, tudo muito abrangente. Enfim, mas os 4 pilares, falei sobre o déficit, venda de atletas abaixo do valor, o fundo de Cotia. E aí o São Paulo explicou o seguinte para o Ministério Público, sobre o déficit do ano passado. A alegação é de que o São Paulo fez uma série de apostas e decidiu não vender jogadores, essas vendas ficaram para esse ano. E o fato de não ter um apontamento específico de uma pessoa, não deve pegar nada. Sobre vendas de atletas, o São Paulo repassou ao Ministério Público uma série de outras negociações envolvendo jogadores de clubes concorrentes, que na visão do São Paulo fazem com que as transferências do William Gomes, do Matheus Alves, do Lucas Ferreira e do Ângelo sejam negociações comuns. São Paulo chega a citar a venda que o Palmeiras fez do Vanderlan para o Red Bull Bragantino por 7 milhões de euros, a venda que o Internacional fez do Alemão para o Oviedo por 3 milhões de euros, a venda do Isaac, que foi do Fluminense para o Shakhtar. Enfim, uma série de negociações, né? Sobre o fundo de Cotia, o São Paulo nem apresentou defesa, e eu fiquei com a impressão de que o São Paulo vai abortar esse projeto. A ideia era captar até 350 milhões de reais com investidores para que o São Paulo pudesse utilizar essa grana na contratação de atletas do sub-11 ao sub-20. E essa grana seria super importante para que o São Paulo tivesse a melhor categoria de base do país. Para fechar, a última das explicações do São Paulo sobre um possível conflito de interesse com a presença do filho do Júlio Casares, o Julinho Casares, no dia a dia do clube. Essa pessoa que fez a denúncia ao Ministério Público apontou que o
alguém que estudou com o Julinho Casares na faculdade e alguém com quem o Julinho Casares abriu uma empresa, embora nunca tenha prestado serviço, eles abriram uma empresa com CNPJ e tal, a ideia era trabalhar com pets, né? Acontece que por conta da pandemia eles desencanaram e essa empresa nunca foi adiante. Mas esse sócio do Julinho Casares se tornou empresário, ele chama Aref Abdal Latif, e tem jogadores no Sub-11, no Sub-12 e no Sub-13. O São Paulo se defendeu ao Ministério Público afirmando que já havia recebido essa denúncia e abriu uma investigação interna. Nessa investigação, os técnicos do Sub-11, Sub-12 e Sub-13 explicaram os motivos da contratação, como é que se deu a aprovação e garantiram que os meninos são bons o suficiente para estarem no clube, tá? Leonardo Limeira, novidades quanto à renovação de Rodriguinho. Ontem você tinha me perguntado e eu perguntei se o afastamento do Rodriguinho, o sumiço do Rodriguinho no São Paulo tinha a ver com o fato dele não ter renovado o contrato. A pessoa do São Paulo garantiu que não. Mas eu também não, eu tenho quase toda certeza que ela não diria que sim, se fosse isso, né? Então, a sua pulga atrás na orelha, eu acho que faz sentido, tá? Ó, mais uma informação, vocês perguntaram sobre reforços no São Paulo. São Paulo não quer vazar nomes, mas busca 6 atletas. Boa. Quais posições são prioritárias? Então, já começamos com uma informação importante, 6 atletas, tá? Essa é a busca do São Paulo no momento. O PH 1999, James e Martim Orreda no São Paulo. Deixa eu mandar essa pergunta para que você está fazendo. Antes de responder a pergunta, deixa eu só trazer mais uma atualização importante sobre o São Paulo, tá? Tinha contado para vocês que o São Paulo busca 6 reforços, certo? Aí eu perguntei quais são as prioridades: zagueiro, volante e meia. Vou repetir: São Paulo busca 6 reforços para a próxima temporada. Zagueiro, volante e meia são as prioridades, tá bom? Mandei o print do PH sobre James e Martim Orreda. O Lucas Prado, Gabriel Jesus pode ir para o São Paulo, o Oscar vai sair e o Ronaldinho Gaúcho, o que esperar para o dia 16? Bom, vamos lá. O Gabriel Jesus vai custar quando sair do Arsenal, mais ou menos 30 milhões de euros. O São Paulo não vai ter 30 milhões de euros para investir nos 3 próximos anos. Isso sem falar no fato de o Gabriel Jesus ganhar no Arsenal 6 milhões e meio de reais, tá? Então, descartemos. Sobre o Oscar, nenhuma definição ainda. O São Paulo está esperando por uma posição do Oscar. O que ele vai fazer? Ele vai ficar, não vai? O São Paulo não pode dizer publicamente, mas eu vou dizer que a minha apuração dá conta de que o São Paulo torce muito para que o Oscar vá embora. Se isso acontecer, o São Paulo tem uma economia de 2 milhões e 300 mil reais por mês. O JFP Santos sabe sobre o orçamento de 2026, por que não publicaram os balancetes? Por que não publicam os balancetes? O São Paulo inicialmente projetou chegar à semifinal da Copa do Brasil em 26, mas o Conselho de Administração foi mais conservador e deve bater o martelo em relação a quartas de final, tá? Então, informação exclusiva para vocês. Vocês só vão divulgar depois que o CD aprovar. Vamos ver se é isso. Mas então é isso, tá? Inicialmente, o São Paulo havia projetado, entre as suas metas esportivas para a próxima temporada, chegar à semifinal da Copa do Brasil. Mas o Conselho de Administração fez algo mais conservador. Vocês tinham perguntado agora sobre contratações, quanto de dinheiro o São Paulo vai ter. A princípio, usaremos só o custeio. Não entendi nada. Salário e luvas. Então a ideia do São Paulo, a princípio, é não utilizar dinheiro para compra de jogadores, pelo menos num primeiro momento. Então fica outra explicação boa. 6 reforços, tá? Para a próxima temporada. Prioridades: zagueiro, volante e meia. E a ideia é trazer jogadores apenas com salários e luvas, tá? Acho que ficou bem explicadinho, né? O Marcelo Braga está escrevendo que o São Paulo faz consulta pelo zagueiro James, do Mirassol. Eu já contei para vocês que o zagueiro é considerado muito caro. Então, o São Paulo já descartou o James, tá?
rolou isso, mas tô lendo a notícia do Marcelo Braga e tô acrescentando a novidade do caso. O mapa do milionário. Nicola, pode explicar qual a chance de o São Paulo contratar empréstimo dos jogadores Scarpa, Renan Lodge, Pedro Rocha e Casemiro? Pedro Rocha tinha 3 propostas, né? Do Atlético Paranaense, do Curitiba e do Grêmio. A melhor proposta era a do Coxa. Então, dá para descartar. Sobre o Scarpa, foi especulado, mas não tem nenhuma chance, tá? Você perguntou também sobre Renan Lodge. O Lodge está esperando propostas, está negociando com clubes da Europa, e o Casemiro tem contrato até junho do ano que vem no United, mas imagina-se que ele vai ficar mais um tempo no exterior, até porque ele ainda tem bastante proposta. Garagem Gastrobar. Nicola, o São Paulo só irá contratar se por acaso ele conseguir a vaga na pré-Libertadores. Não. Se for para pré-Libertadores, o nível os reforços devem ser em maior quantidade e melhores. Se o São Paulo não for para pré-Libertadores, São Paulo deve investir em contratações de jogadores mais baratos, tá? Até porque eu já contei que os reforços que o São Paulo estima buscar para o ano que vem são todos jogadores livres no mercado, tá bom? Caleri e Lucas jogarão Paulista? O Caleri dá para imaginar que sim, Lucas também. Tudo se encaminha para que isso ocorra. Se o São Paulo tivesse uma grande decisão para disputar em 25, é possível até que o Caleri reaparecesse. Como não existia nada absolutamente importante, isso foi adiado, para que ele pudesse se reapresentar com o elenco em janeiro e participar da pré-temporada para jogar o Campeonato Paulista. O Lucas tem condição de jogo. O problema é que o Lucas tem enfrentado muitas dores no joelho. Um amigo do Lucas, um ex-jogador de futebol, que atuou com o Lucas, me contou que ele jogou a maior parte do ano no sacrifício, tá? E é essa a dificuldade. Ele passou por mais uma intervenção cirúrgica e deve se colocar à disposição para o ano que vem, tá bom? O Breno quer saber se o São Paulo não vai buscar nenhum ponto. O São Paulo busca 6 reforços para o próximo ano, mas as prioridades são zagueiro, volante e meia, tá? Depois, aí sim aparece como prioridade atacante de lado de campo. Lembra que eu te contei que o São Paulo passaria pela maior reformulação dos últimos anos, certo? Pois nessa segunda-feira foram mais 4 funcionários demitidos. Tudo começou com as saídas de Carlos Belmonte, Chapecó e Nelsinho, que eram diretores de futebol. Na semana passada, outros 7 funcionários acabaram dispensados. Nessa segunda-feira, caíram mais 4. Um médico, um auxiliar de fisiologia, um coordenador de reabilitação física e um fisioterapeuta. Vi muita comoção de torcedores do São Paulo em relação à dispensa desses funcionários. E fui perguntar para os dirigentes do Tricolor o que motivava a dispensa de alguns funcionários com salários bem baixos. Consegui algumas explicações importantes. Entre elas, 2 desses funcionários foram dispensados porque em algum momento ao longo da temporada chegaram sem nenhuma condição de trabalho. Haviam molhado a palavra, se é que você me entende. Havia casos também de pessoas ganhando muito mais do que a média da categoria. Um dos casos de demissão teve a ver com uma conduta inapropriada naquele caso do Oscar. Vocês lembram que o Oscar precisou ser recolhido para um hospital porque passou mal depois de exames de rotina no São Paulo. Preciso contar ainda que todas essas demissões têm também por trás a intenção de mudar a filosofia no São Paulo. O Tricolor entende que há muita acomodação de funcionários do São Paulo e a ideia é fazer com que os profissionais que estejam no Tricolor sejam muito mais assertivos. Os novos contratados para todas essas posições serão anunciados muito em breve. A tendência é que não tenhamos mais demissões de funcionários, pelo menos em 2025. A partir de agora, o São Paulo passa a trabalhar na reformulação do elenco. Já dá para cravar que Dineno e Rigoni não ficam. Outras mexidas serão feitas no departamento de futebol profissional e a qualquer momento começo a trazer novidades sobre contratações. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo. Tricolor corre enorme risco de cair no grupo da morte na Libertadores da América. Bora começar do começo. São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro no 8º lugar e estará na pré-Libertadores se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro ou o Fluminense. Isso porque esses times já estão entre os 7 primeiros da Libertadores. Se forem campeões da Copa do Brasil, eles abrem mais uma vaga e o São Paulo com o 8º lugar vai para a pré-Libertadores. Teria de participar de 2 fases da competição pré-Libertadores, aquelas fases mata-mata, e se conseguir chegar à fase de grupos, estará no pote 4 na hora do sorteio.
O que significa que o São Paulo poderia estar num grupo com mais um clube brasileiro. Você imaginou, por exemplo, Flamengo e São Paulo no mesmo grupo? Ou Palmeiras e São Paulo? Essa é uma possibilidade real se o Tricolor for a pré-Libertadores e conseguir passar pelos dois mata-matas. De qualquer forma, o Tricolor entende que é super importante estar na pré-Libertadores, até porque a capacidade de arrecadação do torneio Libertadores é 3 vezes maior do que na Sul-Americana. O Tricolor torce muito para que essa conjuntura aconteça e o São Paulo dispute a pré-Libertadores do próximo ano. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.